Olá, no programa de hoje, a polarização política nas igrejas. O acirramento das divergências ideológicas que marcaram os processos eleitorais no Brasil nos últimos anos transbordou em diversos campos da sociedade. E nas religiões, em especial, tem gerado embates crescentes entre fiéis, radicalismos e o desvirtuamento de princípios cristãos, segundo estudiosos do tema. Eu converso com o jornalista, teólogo e presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Gutierres Fernandes Siqueira. Ele é autor do livro Igreja Polarizada, como a guerra cultural ameaça destruir a nossa fé, em lançamento pela editora Mundo Cristão. Bem-vindo, Gutierres. Um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com vocês. Gutierres, você já publicou outros livros, ensaios e artigos dentro da temática religiosa e evangélica. Quando e por que decidiu se aprofundar nos efeitos sobre as igrejas dessa polarização ideológica que vem se cristalizando na sociedade brasileira? Tem uma área da teologia que a gente chama de teologia pública, que é esse diálogo entre a teologia e a política, especialmente, ou assuntos de ciências sociais, de maneira geral. Esse sempre foi um assunto que eu gostei, eu sempre tive curiosidade. Mas, devido também a esse clima político, especialmente de 2013 para cá, tem sido um assunto que eu tenho pesquisado mais para um consumo próprio, no primeiro momento, até que eu resolvi escrever o livro Quem Tem Medo dos Evangélicos, que foi meu primeiro livro sobre o assunto, ali em 2022. Mas, assim, eu diria que é um assunto que sempre esteve na minha pauta ali, pessoal, de estudos. Não teve um motivo único ali de escolha para trabalhar esse assunto. Participação, e tomada de posicionamentos políticos das igrejas sempre existiram ao longo da história. O que diferencia esse novo contexto? No caso evangélico, esse é um ponto curioso, porque quando a gente pega as igrejas evangélicas, a sua maior expressão é o pentecostalismo. O pentecostalismo, até meados da década de 80, não se envolvia com política. Pelo contrário, até tinha uma visão de olhar a política como algo mundano, algo diabólico, algo que deveria ser rejeitado pelos cristãos a sua participação ativa. Então era muito comum um discurso até a década de 80 que política era coisa do diabo. A partir da década de 80 que tem essa mudança e o discurso começa a ser irmão vota irmão. A Constituinte foi um ponto importante, porque ali nasce o que a gente chama hoje de bancada evangélica. Mas como você observou, a religião sempre se envolveu com política. Isso não é uma novidade histórica, isso não é uma novidade também evangélica. O poder, por exemplo, que a Igreja Católica sempre teve na política brasileira, embora hoje seja relativamente pequeno, sempre foi considerável, que o Brasil é um país de matriz católica. Eu até diria que hoje toda essa expressão de poder que os evangélicos têm na política, especialmente no Congresso Nacional, ainda não se compara com o auge do poder que a Igreja Católica teve na política brasileira. Então, o que a gente vê é um pouco daquele processo cíclico em que a religião ela se afasta um pouco da política por um tempo, depois volta a estar muito próxima do poder, e a gente está justamente voltando a esse ciclo de proximidade com o poder. E agora, nessa versão evangélica, já que o Brasil tem caminhado aí para se tornar uma nação evangélica. É um envolvimento mais radical com a política dessa vez? Dá para a gente fazer essa leitura? Olha, eu tendo a resistir um pouco a essa leitura, embora em alguns polos haverá radicalismo. Tá? E isso é visível hoje em alguns expoentes, pastores evangélicos que são bastante radicais, que esquecem que a tradição protestante é uma tradição de respeito ou de busca do respeito à liberdade religiosa, até porque esse tema da liberdade religiosa sempre foi caro aos evangélicos, quando os evangélicos eram uma minoria. Então, de fato, você vai ver, eventualmente, uma radicalização. Mas
eu tenho uma experiência, até por ser uma pessoa que palestra em várias igrejas e também prego em inúmeras igrejas no Brasil, de ver que muitas vezes essa radicalização no discurso, ela está ali num grupo, numa liderança que sim é influente, que sim é uma liderança expressiva, mas que nem sempre corresponde ao dia a dia das pessoas da igreja, né? Às vezes essa maioria silenciosa ela fica muito vista por essa minoria que tem sim influência e que é bastante barulhenta. Mas por exemplo, um dos motivos que eu escrevi o Quem Tem Medo dos Evangélicos foi para combater até uma ideia que é difusa às vezes nas redes sociais por grupos mais progressistas, que o Brasil estaria caminhando para ser uma espécie de Irã evangélico, de um Afeganistão evangélico, um Talibã gospel, né? Aí eu diria que é um baita exagero, a gente está muito longe disso. Então, no livro você também trata, né, de elementos da chamada guerra cultural. Quais têm sido as principais portas de entrada nas igrejas, né, para a disseminação desses conceitos? Algum conflito ideológico entre fé e secularismo é natural. Inclusive, essa visão de mundo cristã, ela naturalmente não vai concordar com todo tipo de avanço moral, né? Então, algum tipo de conflito é natural. O meu combate à guerra cultural no livro é num ponto de vista mais cristão, até porque eu estou escrevendo a cristãos ali, o livro, e de mostrar o quanto que esse conceito é incompatível com o texto bíblico ou com os valores cristãos de fato, né? Porque guerra cultural não é um mero embate de ideias. Guerra cultural é olhar o outro, o meu adversário intelectual, como um verdadeiro demônio, como alguém que eu não posso dialogar, como alguém que eu não posso nem chegar perto, como alguém que eu posso apenas combater. E eu vou fazer esse combate da pior forma possível, porque eu vou fazer no sentido de eliminá-lo, né, no debate, ou seja, colocar a força, a imposição das minhas ideias, nem que eu precise usar o poder político para tal, né? Nem que eu precise calar essas pessoas. Eu acho que esse é o grande risco da guerra cultural, até porque debater ideias é saudável, mas o problema da guerra cultural não é o debate, o problema é o modo de se fazer esse debate, é um debate muito agressivo, por ser uma guerra. Eu até brinco no livro que tem aquela frase clássica dos gregos que a primeira vítima da guerra é a verdade. Na guerra cultural não é diferente, a primeira vítima da guerra cultural também é a verdade. É impossível fazer guerra cultural sem fake news, sem produzir muitas notícias falsas, a gente vê isso constantemente, né? Por exemplo, às vezes circulam nas igrejas notícias de que há projetos de lei no Congresso que quer proibir a Bíblia no Brasil, coisas assim que não tem lógica nenhuma, mas você vê como é parte da guerra cultural, esse tipo de notícia às vezes ressoa nos púlpitos e você vê que não tem base nenhuma, e normalmente a acusação é em cima de algum político de esquerda e tal. Então, a guerra cultural, o maior risco dela é esse. O risco é que ela não consegue ver o outro como ainda que seja um adversário, como um adversário legítimo. Ela precisa ver esse adversário como alguém a ser literalmente combatido de uma forma agressiva, né? E, Gutierrez, como essas mentiras, né, que você descreve, paranoias, teorias de conspiração, acabam afetando as próprias relações entre os fiéis e a de cada um deles com a sua fé? Bastante, porque é impossível ter paranoia, teoria conspiratória, se você não demandar muito medo. E o medo excessivo, ele é incompatível com a fé. Porque a fé cristã, ela demanda esperança. Tem até um texto chave na teologia de Paulo, que é em 1 Coríntios 13, quando ele fala que o que resume a fé, o que resume o cristianismo é fé, esperança e amor. Então, assim, uma vida de constante medo, de constante pavor, de paranoias de todo tipo, é incompatível com confiança, é incompatível com esperança, muito menos com amor. Então, eu diria que a guerra cultural ela não é só um risco à democracia,
a guerra cultural é um risco à própria essência do que é ser cristão. Eu estou escrevendo o livro como um teólogo, então eu preciso falar essas coisas aos meus irmãos, né? A guerra cultural, ela, se fosse apenas um risco à democracia, ela já seria muito ruim, mas por ser um risco à própria essência da fé, ela acaba sendo infinitamente pior para quem é cristão, para quem acredita em Cristo. Então, nesse sentido, a guerra cultural é um mal terrível, terrível mesmo. Falando um pouquinho do contexto político, né, associado a essa conversa, muito se fala sobre a influência, por exemplo, do filósofo Olavo de Carvalho e da política dos Estados Unidos na formatação de uma direita brasileira mais radicalizada, que até conseguiu chegar ao poder. Como que você enxerga esse processo dentro dos estudos que você desenvolve? Esse é um ponto bastante curioso, porque o Olavo de Carvalho ele está dentro de um campo do catolicismo, que é um catolicismo tradicionalista, que costuma ver os evangélicos como concorrentes perigosíssimos, os evangélicos, inclusive na mentalidade reacionária do Olavo, que vem um pouco dos reacionários franceses. O protestantismo, a reforma protestante, é a mãe de todas as revoluções. Então, para eles, a reforma protestante abriu o caminho para depois revoluções, até o comunismo, até qualquer tipo de agenda progressista e tal. Então, na mentalidade do Olavo de Carvalho, o evangélico e o progressista, ou mesmo o comunista, você só tem uma diferença ali de escala, mas na essência você tem o mesmo problema, que é o problema da revolução, na mentalidade dele. Então é muito estranho você ver que o Olavo de Carvalho faça tanto sucesso entre evangélicos. No primeiro momento é muito estranho porque você percebe que o discurso do Olavo, no final, também combate os evangélicos. Mas não é tão estranho quando você adentra um pouco no universo evangélico. Em que sentido? O Olavo de Carvalho ele surgiu na bolha evangélica como alguém que defendia publicamente a fé cristã na arena pública. O Olavo de Carvalho, antes de ser essa figura da internet, ele chegou a ser colunista de grandes jornais, ele chegou a escrever na grande imprensa, e quando ele escrevia numa posição de muito respeito e de muita consideração pela fé cristã. Então, nesse sentido, o Olavo ganhou um pouco o coração de muitos evangélicos, né? É importante entender isso. O primeiro momento, esse primeiro contato, foi visto o Olavo de Carvalho como um apologista, como um defensor da fé cristã. Por isso que muitos evangélicos foram conquistados por ele. Num segundo momento, quando aparece esse Olavo de Carvalho como agente político, esse Olavo de Carvalho conquista também os evangélicos com o seu discurso fortemente anticomunista. É bom lembrar que a igreja evangélica ela tende a ter um discurso muito anticomunista por uma questão histórica. Os países comunistas perseguiram duramente os cristãos na China, na Rússia, na União Soviética e tal. Então, nesse sentido, esse discurso anticomunista é bastante comum na igreja. Isso não tem nada a ver até com o bolsonarismo. Muito antes do bolsonarismo, o comunismo sempre foi combatido ali nas igrejas evangélicas nesse sentido. Então, o Olavo de Carvalho, por ter esse discurso também fortemente anticomunista, ele também conquistou o coração de muitos evangélicos. Mas conquistou de uma forma, de fato, impressionante, porque eu até brinco no livro que ele que falava tanto em marxismo cultural, que seria uma estratégia marxista de permear as instituições de maneira sorrateira, eu brinco que ele criou o olavismo cultural, porque alguns conceitos inventados ou popularizados pelo Olavo, como globalismo ou mesmo marxismo cultural, passaram a ser parte da linguagem das igrejas evangélicas. E eu que sou evangélico há muito tempo, eu digo que isso é uma novidade, porque ninguém ouvia falar em marxismo cultural ou em globalismo, por exemplo, no início dos anos 2000. Isso é uma novidade a partir do Olavo de Carvalho. Nesse campo teórico, né, você argumenta também no livro haver diferenças entre reacionarismo e conservadorismo, né? Como ela se expressa nos posicionamentos religiosos e políticos? O reacionário ele é um idealista, ele tem um ideal, ele tem um ideal de restaurar uma ordem perdida. Então ele acredita que existiu uma ordem ou existiu uma era dourada, que essa era pode ser recuperada.
Normalmente, os reacionários, aí vai depender de que momento histórico a gente analisa um pensador reacionário, mas normalmente o reacionário de hoje, o contemporâneo, ele acha que o mundo começou a cair a partir da década de 60. A partir ali daquele momento da revolução cultural, da revolução sexual, melhor dizendo, seria um ponto de inflexão no mundo e a gente precisaria voltar para esse mundo pré-década de 60. Né? Então, você vê até nas imagens que muitos reacionários usam, imagens simbólicas, eles usam muito aquela mulher americana de classe média da década de 50, né? O homem também, bem vestido, de terno, também da década de 50. Então, essa era dourada seria a década de 50, que ela precisa ser resgatada. Já se você pega alguns reacionários antigos, a era dourada que precisa ser resgatada é a Idade Média, é a idade que havia o domínio da Igreja Católica e que não havia ainda uma reforma, não havia ainda um renascimento, nada disso, não havia vozes contestadoras ao poder da Igreja. Então, o reacionário ele sonha com essa era dourada. O mais interessante é que, nesse sentido, o reacionário não pode ser chamado de conservador, porque o conservador, em teoria, ele não tem apego a processos históricos, nem à frente, como um progressista, e nem para trás, como um reacionário. O conservador em si, ele não é contra mudanças sociais e nem contra mudanças morais. O conservador só acha que essas mudanças precisam ser feitas dentro das instituições já criadas, dialogando com a tradição, dialogando com o passado. O reacionário é contra qualquer tipo de mudança e não só isso, ele quer voltar a um passado, ele quer recuperar um passado que ele julga ter sido belo, bonito e que precisa ser recuperado. Ele está em busca desse Éden, e esse Éden seria a década de 50, né, para os reacionários atuais. Agora, então, nesse sentido, sim. É possível, no caso do conservadorismo, conciliá-lo com os avanços demandados por uma sociedade que está em constante transformação? Sim, sim. Até porque o conservador, ele, como eu falei, ele não é contra a mudança em si, ele é contra uma mudança imposta, revolucionária, violenta, muito rápida, né? Mas ele não é contra a mudança em si. Aponta um exemplo disso. O Partido Conservador Britânico, não há nenhum radicalismo, né? Eu falo na média do Partido Conservador Britânico, acho que é um bom exemplo do que é uma tradição conservadora. Há várias mudanças sociais que foram ocorrendo na Inglaterra, às vezes em uma velocidade até, digamos, menos rápida do que em outros lugares, mas que aconteceram. O Partido Conservador não impediu. Então, eu diria que se a gente fosse ver um caso prático, o Partido Conservador Britânico é um bom exemplo do que um conservadorismo permite de mudança sem muita crise. Apesar de também existirem, Gutierrez, teólogos e evangélicos progressistas, pesquisadores e analistas, né, vêm apontando dificuldades da esquerda em dialogar com esse segmento religioso. Quais são, a seu ver, as razões para que isso ocorra? Primeiro que progressistas entre evangélicos, apesar do peso que eles têm na mídia secular, eles são a minoria da minoria da minoria. Tá? Isso é um ponto importante a gente observar, porque não é que o mundo evangélico está dividido entre conservadores e progressistas de uma maneira equilibrada. Não está. Os evangélicos progressistas sempre foram e continuam sendo uma minoria, embora seja uma minoria até relativamente influente por ter contato com a elite cultural. Mas qual é a grande dificuldade? Por exemplo, essa questão que há muito debate na imprensa sobre a dificuldade hoje do PT em dialogar com os evangélicos. Tem algumas questões, eu não colocaria um único ponto. Vou dar um exemplo. Lá em 2010, quando a Dilma é eleita a primeira vez, há um compromisso da Dilma com os evangélicos, com algumas lideranças evangélicas, que ela não colocaria em pauta o aborto, que era um tema caro a ela como uma personagem política, e há vários nomes em torno dela ali no PT. Um dos primeiros movimentos da Dilma foi colocar o Barroso como ministro do Supremo, que é um ministro que, embora não seja de esquerda, né, é um ministro que sempre foi conhecido por ter uma defesa muito enfática de liberação
de valores morais, né? Por exemplo, como a questão do aborto. Então, nesse sentido, aquela liderança evangélica se sentiu, sim, traída por Dilma Rousseff, porque ela em si não seguiu a agenda, mas ela abriu espaço para que essa agenda seguisse por meio do judiciário, por exemplo. Então, esse é um fator. Um outro fator é histórico. Os evangélicos, eles tendem a olhar a esquerda com desconfiança, porque o discurso, por muito tempo, da esquerda foi um discurso antirreligioso. A religião é ópio do povo. Hoje, você vai ter, é claro, pensadores marxistas dizendo que é uma interpretação indevida de Marx e tal, mas esse discurso estava ou está ainda na boca de alguns dirigentes partidários de esquerda. Vou dar um exemplo até recente. A Baby do Brasil, ela fez uma defesa de que pessoas frutos de abuso perdoassem os seus abusadores e tal. É uma fala totalmente desastrosa, mas uma deputada do PSOL reagiu a isso querendo processá-la, né, com o judiciário, né, buscando o judiciário para processá-la. Esse tipo de coisa pega muito mal entre os evangélicos, porque fica parecendo que na primeira oportunidade de algum vacilo do religioso, a esquerda vai usar o Estado contra o evangélico, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo muito simbólica. Esse tipo de notícia circula bastante. Então, eu diria que a esquerda ela tem dificuldades históricas por uma questão ideológica, mas tem dificuldades práticas também por não ter evangélicos no seu meio ou por ter muito pouco evangélico. Outra coisa, só para não estender muita resposta, a direita ela tende a se relacionar com os religiosos de uma maneira mais orgânica, não é só no momento da eleição. E aí a esquerda só lembra do evangélico no momento da eleição. Isso soa como oportunismo. E aí o oportunismo não tem como avançar, né? A pessoa olha aquilo, não, você está me procurando só agora. E acontece bastante isso. Ainda dentro dessa mesma reflexão, né, se a gente olhar para outra ponta, quais são os fatores que explicam o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro ter hoje na direita evangélica um de seus principais nichos de sustentação? No caso do Bolsonaro, especialmente, ele soube muito bem se aproximar dos evangélicos e soar de maneira orgânica, né? Que é o contrário do que a esquerda vai fazer. O Bolsonaro, naquele episódio em que o Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e houve uma resistência muito grande da esquerda na Câmara, quem defendeu o Marco Feliciano foi o Bolsonaro. Então, essa proximidade ali, que já existia, ela se fortaleceu naquele episódio. Então, esse é um exemplo de alguém que já estava próximo muito antes de uma eleição majoritária. O fato dele ser casado com uma evangélica também ajuda bastante. Tá? Existe muito na consciência do evangélico que, mesmo uma pessoa não evangélica, como é o caso do Bolsonaro, existe muito aquela figura do amigo da igreja. Se você está falando a favor da igreja, se você está defendendo as pautas da igreja, você é um amigo da igreja. Não importa se você é evangélico ou não, você é visto de uma maneira muito positiva. O Bolsonaro, nesse sentido, teve muito sucesso ao construir esse tipo de discurso, embora ele não seja nada coerente com o discurso evangélico, né? Por ser um homem que, primeiro, não é evangélico, que já está em vários casamentos, essas coisas todas que são pautas morais caras aos evangélicos. O Bolsonaro não segue nenhuma delas. Mas ele soube muito bem fazer essa defesa dos evangélicos muito cedo. Eu diria que esse é um fator que ajudou a atrair votos a ele. E outra, o Bolsonaro, ele de fato acredita naquelas pautas morais. Então, assim, ele soa sincero quando ele está, por exemplo, falando contra o aborto, por exemplo. Ele não soa como algo meramente eleitoral, né? Então, nesse sentido, essa sinceridade ali, ela é valorizada também pelo evangélico. Agora, esse envolvimento, Gutierrez, das igrejas, né, na polarização política e a ascensão também crescente de lideranças religiosas a cargos eletivos, não ameaçam de alguma forma o preceito do Estado laico, se a gente projetar os efeitos disso? Não necessariamente, porque Estado laico não demanda necessariamente um Estado antirreligioso.
Porque, às vezes, esse discurso de que, como se o religioso não pudesse estar na arena pública por representar algum risco, esse discurso, às vezes, esconde uma falta de compreensão de que o jogo democrático deve permitir o acesso a uma tribuna de uma Câmara ou ao voto a todo mundo. Se um sindicalista pode ser eleito, se um professor universitário pode ser eleito, se um artista, se um ator, se uma atriz pode ser eleito, por que não um pastor também, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito a votar e ser votado nesse sentido. Mas em que sentido pode representar uma ameaça? Vai sim representar uma ameaça se os evangélicos esquecerem da sua agenda de defesa da liberdade religiosa. E eu acho que ainda essa agenda é defendida pela maioria, embora alguns até nomes importantes tenham esquecido disso, tá? Essa agenda ainda está ali entre os valores dos evangélicos. Nesse sentido, eu não sou pessimista. E também tem um fator que eu trabalho no livro anterior, Quem Tem Medo dos Evangélicos, que à medida que os evangélicos forem maioria no Brasil, eles se tornarão mais diluídos na sua própria crença. O evangélico ele tinha aquele comportamento, digamos assim, mais fechado, às vezes até mais radicalizado, quando ele era pequeno. À medida que ele vai crescendo, ele vai diluindo também o seu rigor. Então, é natural que a gente veja um número cada vez mais crescente da figura do evangélico não praticante. Então, assim como a gente vê hoje o católico não praticante, já existe essa figura do evangélico não praticante. Então, eu não vejo esse risco de formar um Brasil religioso de alto a baixo por meio da política, justamente porque as próprias igrejas vão ter que lidar com essa questão de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não têm uma prática religiosa intensa. Gutierrez, nosso tempo está acabando, mas queria, antes de encerrar, te abordar sobre uma questão que você traz no encerramento do livro, né, e que permeia aí embates polarizados entre cristãos. Afinal, Jesus seria de esquerda ou direita? Eu me diverti escrevendo esse capítulo porque, é claro, é uma pergunta anacrônica que eu jogo ali. Jesus não teria como ser nem de um lado nem de outro, mas eu queria provocar com esse capítulo porque se a gente jogar um pouco, no sentido anacrônico, esses grupos mais conservadores e mais progressistas, Jesus teve que conviver com alguns ali no primeiro século. A representação conservadora, por exemplo, era a representação mais ligada ali ao Império Romano, à defesa do status quo. E Jesus teve um discípulo chamado Mateus, que era um publicano. O publicano era um cobrador de imposto do Império Romano. E teve entre os discípulos também um zelote, Simão o Zelote. O Zelote era um revolucionário, era alguém, digamos assim, o marxista da época, alguém que queria acabar com o Império Romano. E Jesus põe os dois na mesma mesa. Eu até brinco no livro que Jesus não é, por isso, de centro. Jesus não está negociando ali numa posição de centro. Jesus ele transcende essa discussão política porque o Apocalipse diz claramente que Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e fim de todas as coisas. Então, como Jesus é o absoluto, tudo é relativo em relação a Jesus, inclusive a política. Então, a direita é relativizada por Jesus e a esquerda também. Gutierrez, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso com o livro e à frente de seus outros estudos também. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu conversei com Gutierrez Fernandes Siqueira, jornalista, teólogo e presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Falamos sobre o livro de sua autoria, Igreja Polarizada, como a guerra cultural ameaça destruir a nossa fé. A obra lançada pela editora Mundo Cristão aborda impactos das crescentes divisões políticas e ideológicas no Brasil, nos ambientes religiosos e nos olhares dos fiéis para as transformações da sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.